pessoas, eu sou o professor Jefferson Antunes do canal Pesquisa e Jogos e hoje nós vamos falar sobre epistemologia. Nós vamos falar sobre pensar a ciência, sobre a filosofia da ciência. Mas antes, só lembrando, se você quiser apoiar o canal Pesquisa e Jogos, considere acessar a promoção Kindle Unlimited, que dá acesso a você a uma enormidade de e-books na Amazon. Link está aqui na descrição. E se você quiser ajudar o canal Pesquisa e Jogos de outras formas, considere se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com suas amigas, com seus amigos, clica lá no sininho para receber notificações de quando saírem novos vídeos, tá bom? Então, bora lá! Epistemologia é a ideia de pensar a ciência, é a filosofia da ciência. Epistemologia é um campo de estudo sobre a própria concepção de ciência. Um dos autores basilares que nós devemos compreender, e aí dois conceitos principais, é o Thomas Samuel Kuhn, que ele vai escrever As Estruturas das Revoluções Científicas. Lá vocês vão encontrar dois conceitos entre vários que ele vai tratar, que são fundamentais. O primeiro é o conceito de paradigma. Para o Thomas Kuhn, o que paradigma quer dizer? Quando a gente vai pensar a ciência dentro do tempo, nós vamos ter vários grupos que pensam o mundo de formas diferentes. Vamos tomar aqui o princípio de ciência como eu costumo tomar. Ciência é a investigação da realidade, daquilo que influencia a realidade, certo? A partir de métodos, certo? Então, dentro de cada época, cada grupo vai pensar a realidade a partir da sua visão. Existem aí ideias que são divergentes, certo? Um grupo vai pensar de uma forma, outro grupo vai pensar de outra, e essas ideias estão em constante contradição, certo? Uma nova ideia supera uma ideia antiga, mas essa ideia antiga pode ser revista e superar a nova ideia, certo? São formas de ver o mundo, certo? E cada grupo de cientistas vai pertencer a uma escola, a um paradigma, certo? Nós temos uma enormidade de paradigmas, que são formas de pensar o mundo de grupos que têm uma ideia de mundo fechada. E aí, o que acontece? Esses paradigmas, eles não podem ser comparados, porque são ideias totalmente distintas. A isso, o Thomas Samuel Kuhn vai chamar de incomensurabilidade. Eles não podem ser comparados diretamente, esses grupos de ideias, porque cada um tem uma temporalidade, tem uma forma de ver o mundo, uma filosofia por trás delas, certo? Então, para a gente pensar a epistemologia, nós temos que primeiro entender esses dois conceitos, paradigma e incomensurabilidade. E aí, quais são aí essas principais correntes teóricas, esses principais paradigmas da epistemologia da ciência? Eu vou citar 4 no vídeo de hoje, mas existem uma enormidade de outros paradigmas. Se vocês quiserem conhecer mais, se vocês quiserem conhecer mais sobre epistemologia, só colocar aqui nos comentários. Eu vou deixar na descrição também alguns livros que são importantes. Quando nós pensamos no período iluminista, duas grandes figuras, Augusto Comte e René Descartes. Todos dois são basilares para a concepção de ciência. São autores que vão pensar a ciência e vão contribuir enormemente com o método científico. O primeiro, René Descartes, ele vai criar uma ideia de método, que vai ser amplamente difundida e até hoje utilizada. Ele escreve um livro chamado Discurso do Método, que eu já citei algumas vezes aqui. A ideia do René Descartes é qual? Penso, logo existo. O René Descartes, ele é racionalista, certo? Ele ele é um autor fundador do racionalismo científico. O conhecimento está na nossa razão, certo? Isso é a forma de enxergar o mundo, é a epistemologia do grupo filiado ao racionalismo. Nós temos também os empiristas, que aí nós vamos ter o Augusto Comte. Ele vai dizer o quê? Além da razão, é na experiência, é na observação que
que nós compreendemos o mundo. São duas correntes filosóficas, duas correntes epistemológicas, duas correntes científicas que são distintas. E aí, vindo mais para o nosso período contemporâneo, nós vamos ter o quê? A dialética marxiana. O Marx, para mim, a principal contribuição do Marx para a ciência, não é descrever o capitalismo no Capital, não é demonstrar aí as contradições do capital, as contradições sociais. É, antes de tudo, o método, a epistemologia. Encarem a epistemologia como a forma de construir conhecimento dessas correntes teóricas. O Marx, ele vai trabalhar com a contradição. Vocês já devem ter ouvido falar de síntese, antítese e nova síntese. O Marx, o método marxiano, o que é que ele vai procurar? Ele vai procurar as contradições eminentes na sociedade, porque ele vê o ser humano como um ser histórico, certo? Ele é capaz de produzir história. O ser humano é um ser social, que necessita de interações sociais. Por exemplo, o Marx vai dizer o quê? Que o ser humano, ele toma consciência das coisas a partir do momento que ele interage com os seres humanos. Ele vira o Hegel de ponta cabeça. Certo? O Hegel dizia que a pessoa cria consciência e depois interage, e o Marx vai dizer, não, nós interagimos com outras pessoas e daí tomamos consciência do que está acontecendo no mundo. E o que é que o método marxiano vai tratar? Síntese. O que é a realidade? Mas, ao mesmo tempo, o que está em oposição a essa realidade? E como, no decorrer da história, essa realidade se transforma. Certo? Vou dar um exemplo aqui. Vamos lá. No Brasil, certo? Até os anos 90, era muito comum dizer que a universidade era um local da elite, que existia poucas pessoas pobres na universidade. E o que é que ocorre? Há uma ampliação das políticas de acesso à universidade. Então, as pessoas começam a acessar mais a universidade. Síntese era o quê? A universidade para a elite. A antítese disso é a abertura da universidade para o quê? Para toda a população. E qual é a nova síntese? É o combate à universidade pública. Porque as pessoas, a classe pobre, está entrando. Então, de um lugar de construção do conhecimento, que existia nos dois modelos iniciais, na síntese e na antítese desse modelo, agora a nova síntese que está sendo colocada é que a universidade não é um lugar de conhecimento. A universidade é um lugar de outras coisas, mas não de conhecimento. E aí, vamos esperar para ver qual é a antítese e a nova síntese por trás desse embate. Certo? Então, essa é a ideia do Marx, procurar a contradição, e ver como, dentro do processo histórico, isso muda. O Marx é um dos primeiros aí, dentro de um método, a entender o ser humano como um ser social e, portanto, formador de história. Tem uma ontologia por trás disso. E aí, para nos aproximarmos da nossa era, eu vou falar um pouco de complexidade. Mas para explicar a complexidade, vamos voltar lá para o positivismo no René Descartes. O que vai acontecer? O René Descartes ele tinha um método. Certo? Depois eu posso até fazer um vídeo para vocês explicando o discurso do método, que é excelente, recomendo a todas as pessoas que são interessadas em ciência. Você não precisa ser positivista não é um xingamento, certo? Leia, é muito bom. Como era o método do René Descartes? Pegue o problema, divida ele em partes menores. Fraciona o problema, divide. Começa dos problemas mais fáceis para os problemas mais difíceis. Assim, consertando cada parte, você conserta o todo. Entendendo cada parte, você entende o todo. Esse é o método cartesiano. Você já deve ter ouvido falar desse termo. E bem, o que acontece? Na atualidade, o método cartesiano não dá mais conta de resolver os problemas da sociedade. Ele foi muito importante para que nós cheguemos até onde estamos, mas ele não é mais suficiente. E aí, autores como Edgar Morin, eles vão pensar o quê? Não, o mundo, nós não temos como separar as coisas, como fracionar o mundo. Porque quando nós fazemos isso, nós perdemos as interações.
E aí, o Edgar Morin vai propor uma teoria da complexidade, que já é uma outra epistemologia. O que diz a teoria da complexidade? O todo é mais do que a soma das partes. É a relação que existe entre as partes. A partir do momento que você separa uma parte do todo, você perde a conexão entre as partes. Então você não consegue analisar o objeto do conhecimento, seu objeto de estudo, seu objeto de pesquisa, de uma forma integral. É preciso analisar o todo. Então essa é a ideia do Edgar Morin e de vários outros autores. Epistemologia é a filosofia da ciência, pensar a ciência. É pensar como nós construímos conhecimento através da ciência. Para quem é da área de pedagogia, eu vou referenciar aqui também outro autor que é excelente nessa discussão, que é o Silvio Sanches Gamboa, certo? Que ele vai tratar bastante sobre epistemologia no campo da educação, no campo da pesquisa educacional. Se você quiser conhecer mais um pouco sobre epistemologia, tem um livrinho básico do Boaventura de Souza Santos. É bom que está tudo aqui atrás de mim. Cadê vocês? Aqui, ó. Um discurso sobre as ciências, do Boaventura de Souza Santos. Certo? É um livrinho excelente para introduzir você no tema. Ele faz uma grande crítica, eu acho extremamente exacerbada a crítica que o Boaventura faz ao positivismo, né? Mas é válida. Certo? É uma discussão válida. Eu só acho ele muito exagerado nessa crítica. Se você quer saber mais sobre epistemologia, eu vou deixar os links aqui na descrição, com livros, artigos, tudo que pode lhe ajudar a entender as várias formas de pensar a realidade. Espero que tenham gostado desse vídeo, um forte abraço e até a próxima!